Sim, eu creio na cruz do Calvário. Sim, eu sei o quanto custou. Se a fé vacilar, quero a cruz me apegar, pois ali meu Jesus me salvou. Essa vida aqui só nos traz aflição, e eu não sei até quando será. Pela fé, vida eterna e paz eu terei, quando enfim eu chegar lá no lar. Sim, eu creio em Jesus, pendurado na cruz. O seu sangue é capaz de salvar. Transformou a milhares e em mim operou. Junto à cruz, quero sempre estar. Sim, eu creio na cruz do Calvário. Sim, eu sei o quanto custou. Sim, a fé vacilar, quero a cruz me apegar, pois ali meu Jesus me salvou. Olá, boa noite. Como vai você? Você sobreviveu a esta segunda-feira, é? Dia Internacional da Ressaca? A gente passa a segunda-feira se arrastando assim, né? Mas é uma bênção, é uma delícia. Eu sei que está friozinho, eu sei que a gente fica com aquela vontade de assistir pela internet, né? Mas é bom você estar aqui. Por favor, você que está nos acompanhando pela internet, é um privilégio ter você aqui com a gente. Eu sei que sábado foram mais de 1.800 computadores que estavam conectados conosco aqui. Então é um exército muito grande de pessoas. Eu não sei hoje quantos são, mas cada um de vocês receba o nosso abraço, nosso carinho, as nossas boas-vindas, e que você se sinta muito bem aqui em nosso meio. Não sei quantas pessoas estão ao seu lado, mas que Deus visite cada lar, cada casa, cada pessoa, o coração de cada pessoa que está nos acompanhando em casa. Mas a você que está aqui, também o meu carinho muito especial para você. O nosso tema de quinta-feira vai ser sobre oração. Quase que eu mudei o tema hoje por causa do meu ano bíblico. Eu estava lendo a Bíblia hoje de manhã e passei por Lucas capítulo 12. Já que não para, né? Passei por Lucas capítulo 12, quando Jesus estava falando
sobre a oração e os discípulos pedindo, 11, hoje eu li 11, 12, eu queria achar aqui, quando Jesus diz assim, que você, está aqui, olha, capítulo 11, dá uma olhadinha em Lucas capítulo 11, os discípulos haviam pedido para Jesus, Senhor, ensina-nos a orar, e João ensinou a oração do Pai Nosso, e logo depois da oração do Pai Nosso, ele disse assim, ele contou uma história, suponha que um de vocês, verso 5, suponha que um de vocês tem um amigo, e recorra a ele à meia-noite, e diga, amigo, me empreste 3 pães, por favor, porque chegou gente de viagem na minha casa e eu não tenho nada para oferecer. E a pessoa que está dentro de casa responda para você, não me incomode, a porta já está fechada, eu e meus filhos já estamos deitados, não posso me levantar agora, e não posso dar o que você me pede. Mas Jesus disse assim, se você continuar insistindo, ainda que ele não se levante para dar o pão por ser seu amigo, por causa da sua importunação, do seu incômodo, da sua encheção de paciência, ele se levantará e dará tudo o que você precisar para se ver livre de você. Jesus falou isso sobre oração. Ele está dizendo que a gente tem que ficar importunando Deus até Ele nunca cansar de ouvir a gente e dar de uma vez por todas. Quase que eu mudei o tema de quinta-feira, mas segura um pouquinho, tá bom? Tem muita gente, o pessoal vem, pastor, ora por mim, por favor. Estou tentando lembrar de vocês, nominalmente. Alguns já me deram um bilhetinho, estou orando. Eu não sei se você está lembrando de orar durante o dia. Põe teu celular para tocar de vez em quando, é tão legal. Não sei se você fez isso hoje. Nós fizemos hoje, estamos juntos ali, e é tão gostoso. Lembra a gente na correria, dá uma paradinha, faz uma oração. Isso é muito importante. É muito bom, é muito bom. Abra sua Bíblia, por favor, no livro de Jó. Jó, capítulo 12. Eu não sei se você está começando a entender a linha de raciocínio que nós estamos desenvolvendo essa semana. Eu comecei a semana mexendo um pouco com os seus conceitos religiosos. Toda vez que a gente olha para a Bíblia parece um livro que dá preguiça só de olhar para ele. Quando eu penso na vida religiosa, a gente fica morrendo de medo de fazer as coisas, porque vai ter que mudar muita coisa na vida. Eu não sei quantas coisas você já teve que mudar na sua vida. Mas, via de regra, quando eu penso em igreja, quando eu penso em religião, quando eu penso em Bíblia, palavra de Deus, tudo isso me lembra compromisso, me lembra proibições, me lembra obrigações. A mim, como pastor, me dói, às vezes, quando eu percebo que as pessoas não se sentem muito bem com a presença do pastor. Sabe, parece que quando o pastor chega, é tão interessante isso, às vezes a gente vê as meninas assim, puxando a blusa, cobrindo assim, tentando cobrir alguma coisa, meio sem jeito, meio sem graça. Uma vez eu fui comprar uma passagem numa agência de viagens, e eu cheguei, e a pessoa da agência que costumava me atender, eu pedi para a recepcionista chamá-la, que eu precisava conversar com ela, estava com outro pastor amigo meu, ela falou, só um minutinho, e eu percebi que a moça da agência demorou um pouco para chamar, e quando nós entramos,
ela estava com o botão da camisa desabotoado, ela estava com a maquiagem bem carregada, ela estava assim, sentada com a cadeira recuada para fora da mesa um pouquinho, com a perna cruzada. E a hora que eu e o outro pastor abrimos a porta assim, ela olhou para a cara da gente, ficou vermelhinha, vermelhinha, vermelhinha. Algumas lágrimas começaram a rolar, ela puxou a blusa de volta, falou assim: meu Deus, desculpa, eu pensei que fosse outra pessoa. E saiu correndo para o banheiro. Por que a gente muda tanto quando sabe que o pastor vai em casa? Por que a gente olha para a igreja e parece assim, Deus está o tempo inteiro me privando de fazer as coisas. Eu dou uma curtidinha de vez em quando assim, mas se o pastor vem aqui, eu volto para a regra. Sabe, durante essa semana eu tenho convidado você para conhecer um pouco mais esse Deus que é amor. 1 João capítulo 4, verso 8. Deus é amor. Deus é amor. Você precisa entender isso para que todas as outras coisas comecem a fazer sentido na sua vida. Por isso que sábado eu mexi tanto com os seus conceitos e preconceitos e os paradigmas religiosos que a gente tem. Agora, durante a semana, a minha intenção é que você comece a conhecer um pouco mais do que é Deus é amor. Quando a gente lê o Antigo Testamento, tem uma visão muito distorcida de Deus. O Antigo Testamento mostra para nós um Deus guerreiro, um Deus vingativo, um Deus que pune na hora. O anjo de espada, aquele Deus que mandava destruir a nação, não deixar mulher, nem criança, nem animal e nem nada. A gente fica morrendo de medo de Deus. Essa não é a realidade sobre Deus. Isso não é Deus. Eu preciso entender que cada livro da Bíblia foi escrito na linguagem da sua época, a maneira que as pessoas entendiam. João, em Apocalipse, fala dos livros no céu. Fala sério, você acha que tem livro no céu? Você acha que Deus depende de escrever com caneta, tinteiro, com pena, num livro para poder registrar as coisas? Ou você acha que o céu pode ter um banco de dados melhor, mais moderno do que um livro? Eu não estou dizendo que não tem. Mas nas minhas conjecturações bíblicas, eu imagino que se a Bíblia fosse escrita hoje, talvez ela falasse dos computadores do céu. Também não estou dizendo que tem computador no céu. Eu entendo que Deus tem um banco de dados muito mais eficiente do que livro, do que computador ou qualquer outra coisa que a gente conheça. Mas não adianta ele falar do que tem lá, se a gente não conhece. Ele vai usar a linguagem que nós conhecemos. Por isso o Antigo Testamento usa essa linguagem. Essa era a linguagem que as pessoas conseguiam compreender naquela época. Mas quando eu viajo agora para o Novo Testamento, eu vejo um Deus legal, um Jesusão assim, paz e amor, bicho, cabelão, barbão. Sabe, dá até para imaginar um medalhão assim no peito, né? Jesus não tem uma cara bem hippie assim? Numa boa, bicho. Eu estou desafiando você essa semana a entender um pouco melhor quem é Deus
e como Deus trabalha na nossa vida. Nós vamos numa jornada. É uma jornada. Por isso que, embora me doa muito, porque é uma semana de oração, mas você vai ter que esperar até quinta-feira o tema da oração. Ontem, eu disse para você o seguinte: tudo que nós conversamos ontem, se você quiser seguir a Deus, tem que ser do jeito dele. Não é do seu jeito. Você vai ter que renunciar aos seus conceitos próprios. Você vai ter que renunciar às coisas que você acha que estão certas ou que você dá valor. E aceitar o plano de Deus. Isso foi o que nós conversamos ontem. Hoje, é muito pesado. Porque se você aceitar seguir a Jesus, você tem que estar preparado para perder. Uma vez eu ouvi o pastor Ayrton dizendo que pregou em uma das igrejas nossas aqui em São Paulo. E na saída do culto, um dos jovens da igreja veio conversar com ele e disse assim: pastor, nós tivemos vestibular, foi uma batalha o vestibular. O vestibular caiu no sábado, e nós nos reunimos entre os jovens da igreja que queríamos estudar naquela faculdade, e fomos conversar com a direção da faculdade para que permitisse que nós ficássemos trancados em uma sala, esperando o pôr do sol, para só fazermos a prova depois do pôr do sol. O que nós ouvimos da direção da escola é que era tolice nossa, exagero, fanatismo religioso, porque havia vários outros jovens da nossa mesma igreja, da mesma congregação, que já haviam feito a matrícula e ninguém pediu nada para ele, iam fazer a prova em horário normal. Aqueles jovens, é claro que não se sentiram bem com aquilo, e disseram: olha, eu não posso responder por eles, nós podemos responder por nós. O que nós estudamos na Bíblia, a decisão que nós tomamos, é que nós não vamos fazer no sábado. Lutaram, finalmente conseguiram. No sábado, chegaram todos juntos, um grupo de jovens entrou para as salas para prestar o vestibular, outro grupo foi para uma outra sala, e permaneceram ali, estudando a Bíblia, conversando, cantando, orando, durante o dia inteirinho, até que passou o pôr do sol, e então finalmente fizeram a prova. E aquela pessoa disse assim: pastor, todos os jovens da igreja que prestaram vestibular no sábado, passaram. E de todos os jovens que ficaram fechados naquela sala, aguardando para prestar depois do pôr do sol, ninguém passou. E agora? Jó era justo? Sim ou não? Um bom homem? Sim ou não? Jó merecia a carga que pesava sobre ele? Sim ou não? Olha o que Jó diz aqui no capítulo 12, verso 4. Jó capítulo 12, verso 4. Tornei-me objeto de riso para os meus amigos. Logo eu que clamava a Deus e ele me respondia. Logo eu, íntegro, irrepreensível, hoje sou um mero objeto de riso.
Quem está bem despreza a desgraça e o destino daqueles cujos pés escorregam. As tendas dos saqueadores não sofrem perturbação. E aqueles que provocam a Deus estão seguros. E aqueles que transportam o seu próprio Deus nas suas mãos também estão seguros. O que é que Jó está dizendo aqui? O safado, o pilantra, o desonesto, está bem. E eu, que sou honesto diante do meu Deus, olha para o que eu estou enfrentando. Deixa eu perguntar uma coisa para você. Alguma vez você já fez o certo? O que era certo? E saiu prejudicado? Você já ouviu falar no olho de Tandera? Você já ouviu falar no olho de Tandera? Quando eu era moleque, tinha um desenho que passava na televisão, que era da Toca dos Gatos, dos Thundercats. Não estou dizendo para você assistir esse desenho, tá legal? Fica toda assanhadinha, assim, não estou dizendo. Mas o Lion, que era o chefe dos Thundercats, ele tinha uma espada. E a espada dele era chamada de espada justiceira. E sempre que o Lion estava numa enrascada e não sabia o que fazer, ele clamava à espada justiceira que abrisse o olho de Tandera. Era um olho que tinha no meio da espada dele. E o olho de Tandera abriu uma janela no céu e mostrava para ele as coisas que estavam acontecendo em outro lugar. Sabe qual era o pedido que ele fazia? Espada justiceira, dê-me a visão além do alcance. Lion não existe. A toca dos gatos também não. A espada justiceira nada pode fazer por você. Mas de vez em quando eu lembro disso, porque eu me lembro que eu também não tenho visão além do alcance. Até onde é que os seus olhos enxergam? Fala para mim. Até onde os seus olhos enxergam? Até essa parede. E se nós derrubarmos a parede? Até onde eles vão enxergar? Até o próximo muro. E se derrubarmos aquele muro? Hoje eu moro na Bahia. Semana passada eu estava num concílio, na linha verde, litoral norte, acima de Salvador. Eu estava num concílio a 10 quilômetros da Praia do Forte. A 20 quilômetros da costa do Sauípe. Pastor Vinícius me ligou. Pastor Paulo, precisamos acertar uns detalhes da semana de oração. Eu falei, Vinícius, você tem coragem de fazer isso comigo? Eu na linha verde, olhando para essas praias do litoral norte da Bahia. E você quer me lembrar que eu vou passar uma semana no Capão Redondo? Não tem nada de errado com Capão Redondo, é uma delícia estar aqui com vocês, mas lá na beira da praia é mais gostoso, é ou não é? Se você puder escolher, onde é que você preferia estar? Viu? Agora você para na beira da praia,
na beira da praia. Eu estou a 60 quilômetros da praia, o Iaiane está a 60 quilômetros da praia. Eu estou 1h30 do Morro de São Paulo. Se você quiser curtir a vida assim, morrer de inveja de mim, pega o Google e digita lá Morro de São Paulo, dá uma olhadinha nas imagens, uma ilha que não entra carro, a gente só chega de barco ali. Você para de frente para o mar, na praia. O que é que você enxerga? Um pedacinho desse tamanho assim. Você sabe que existe um oceano todinho pela frente. A gente não enxerga nada. Sabe qual é o problema da minha vida e da sua? Nós somos muito imediatistas. Estudar a história de Jó é uma delícia. Sabe por que é uma delícia? Porque eu sei como ela acaba. Porque eu sei o que foi que Deus fez por Jó. Então é gostoso criticar os amigos de Jó. É gostoso olhar para alguém que na hora da prova mais dura da vida dele, permaneceu confiando em Deus. Mas a gente é tudo marica, Zé Galinha, morre de medo. Primeiro probleminha, sai correndo. Minha esposa outro dia me deu uma bronca por causa disso. Falou, bem, se for falando de Zé Galinha, galinha é forte. Vai para cima da galinha quando ela está com ovo. Eu falei, bem, mas sabe qual é o problema da galinha? Ela passa a vida inteira olhando para o chão. É ave, tem pena, tem asa, mas não voa. Porque passa a vida inteira olhando para o chão. A gente é assim. Eu não sei nada da vida, eu não conheço nada da vida. E no nada que eu conheço, eu tenho coragem de questionar e duvidar e brigar com meu Deus. Quantas vezes você já não brigou com Deus? Fala para mim. Quantas vezes você já não discutiu com Deus? Fala para mim. Quantas vezes você já não chegou aqui magoado, chorando, escabelando? Deus não disse que vai fazer tudo do jeitinho que você quer. Deus não disse que estava pronto para cobrir todos os seus caprichos. Deus não disse que ia suprir para você as carências que esta sociedade cria em cima de mim e de você. Deus disse que vai cuidar de nós. Outro dia um senhor chegou para mim e disse assim, pastor, o senhor fica falando, Deus cuida, Deus cuida. Para o senhor é uma delícia falar isso. O senhor não sabe minha história. Onde é que está Deus? Tem 12 anos que eu estou desempregado. Perdi meu emprego por causa do sábado. Tem 12 anos que eu estou desempregado. E o senhor vem dizer para mim que Deus cuida de mim? Eu olhei para ele e disse assim, querido, desculpe a minha franqueza. Mas olhando para o senhor, para a sua aparência, para a sua roupa, para o seu tamanho, o senhor está bem cuidado. Não, faltar nunca faltou nada. Mas cadê a minha dignidade? Eu falei, meu irmão, Deus não prometeu emprego para você. Deus prometeu cuidar de você. E para te ser bem sincero, se eu fosse Deus, eu preferia dar logo um emprego para você e me ver livre. Eu acho que seria muito mais fácil Deus te dar logo esse emprego e se ver livre de você do que te cuidar tão bem de você durante 12 anos desempregado. Eu não tinha parado para pensar nisso. Você sabe o que é que eu descobri na minha vida? A gente tem inveja do pecado dos outros. Sabia disso?
A gente tem inveja do pecado dos outros. É absurdo, mas é verdade. Porque quando eu estou dando estudo bíblico para alguém, eu digo para ele que vale a pena renunciar a tudo para seguir a Deus. Mas quando eu estou dentro da igreja e faço tudo direitinho, não colo na prova e vejo aquele miserável que colou a prova inteira, tira nota menor que a minha, fala assim: eu devia ter colado. Quando eu sou honesto no trabalho, faço tudo direitinho e vejo aquele pilantra safado que passa a perna em todo mundo ganhar a promoção no meu lugar, eu digo assim: eu devia ter feito isso. Quando eu sou honesto no comércio, não passo a perna nos clientes, pago os impostos, custe o que custar, porque Deus diz: dai a César o que é de César. E eu vejo o meu vizinho, meu concorrente, que é um pilantra safado, que dá nó em pingo d'água, trocando de carro, eu digo assim: eu devia ter feito isso. Você já parou para pensar que a gente tem inveja do pecado dos outros? O coitado do Gerson, aquele jogador da seleção brasileira, quando fez aquela bendita propaganda na década de 70 de um cigarrinho feio e fedido chamado Continental, ele nunca imaginou na vida dele que ele ia criar essa lei. Mas é a lei de Gerson. Porque na propaganda, ele pegava o cigarro e dizia assim: leve vantagem você também. Pronto, virou a lei de Gerson. A lei de levar vantagem em tudo. Eu e você crescemos em uma sociedade que prega para mim e para você que você tem que ser bem sucedido em tudo que você faz. Que você tem que se dar bem o tempo todo. Não importa se para isso você tiver que pisar em cima das pessoas. Não importa se para isso você tiver que roubar. Aliás, o recado da política atual: pegue o que quiser, desde que manda um pouco para mim também. Nós fomos educados desse jeito. Outro dia eu estava no banco, na fila do caixa eletrônico. Era uma agência pequena, só tinha um caixa eletrônico funcionando. Tinha uma fila enorme atrás de mim. O sujeito que estava na minha frente foi para o caixa, o próximo seria eu. Quando ele chegou na frente da máquina, que ele foi colocar o cartão, antes dele colocar o cartão na máquina, deu um defeito na máquina. E a máquina fez um barulhão. E cuspiu um bolo assim de dinheiro. Ele com o cartão parado assim. Olhou a fila em silêncio. Olhou o segurança lá dentro da agência. Puxou o dinheiro. Guardou todo o dinheiro no bolso e foi embora. O miserável roubou o banco na frente de todo mundo. A fila inteirinha ficou indignada. Mas porque foi com ele, não com eles. A frase de todo mundo: por que não foi comigo? E olhava para mim e falava: ô seu pastelão, e você que perdeu a vez? Não tem problema roubar. É do banco. Qual é o dinheiro que está no banco? É o meu, é o seu. Aquele cara roubou meu dinheiro, caramba. Mas a gente não para pensar nisso. Porque eu quero levar vantagem. Eu tenho que me dar bem. Aí sabe o que acontece? Nas primeiras tentações que vem para cima da gente, a gente sai correndo. Deixa eu dizer uma coisa para você. Se você não tiver coragem de servir a Deus, custe o que custar,
Se diante dos primeiros problemas que vierem na sua vida, você sair correndo e fraquejar, você não vai conseguir experimentar os milagres que Deus tem preparado para você. Uma das frases da Bíblia, que eu acho que é mais conhecida de nós, Salmo capítulo 37. O que é que diz lá em Salmo capítulo 37, verso 5? Eu já vi isso em plaquinha, eu já vi isso em enfeite de mesa, eu já vi isso em cartão de Natal, sei lá, já vi isso um monte de coisa que tem por aí. O que diz aqui Salmo 37, verso 5? Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais, tudo ele fará. Não é bonito esse verso? É bonito ou não é? Você sabia que o capítulo 37 não começa no verso 5? O capítulo 37 começa no verso 1. Para você chegar a esse momento de entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, mas tudo ele fará, há um preparo prévio. E sabe como é que diz o verso 1? Aqui na Nova Versão Internacional, que eu estou lendo agora, não se aborreça por causa dos homens maus, não tenha inveja dos perversos. Olha que legal. Deus já sabia que eu e você íamos sentir inveja do pecado dos outros. E ele diz assim: filho, quando você vê o teu vizinho, aquele safado, chegando em casa de carro zero, instalando uma piscina no quintal dele, não fique aborrecido. Não tenha inveja. Quando você vê alguém que trapaceou você, recebendo a promoção no teu lugar, não fique aborrecido. Não tenha inveja. Lá em Provérbios capítulo 12, Deus diz assim: é melhor o pouco honesto. Você não conhece a vida deles. Você vê o carrão, você vê a casona, você não conhece a vida deles. Você não sabe da angústia, dos problemas que eles vivem. Não tem inveja. Eles são como palha. Olha o que diz aqui o verso 2. São como palha, como capim. Logo vão secar. Como a relva, logo vão murchar. E aí no verso 3 ele diz assim: confie no Senhor e faça o bem. Assim você habitará na terra e desfrutará segurança. Deleite-se, alegre no Senhor, e Ele atenderá aos desejos do teu coração. Mas é depois que você aprender, porque antes o que o teu coração deseja está errado. Você diz assim: pastor, para você é fácil falar. Da vida é tudo fácil. Você não conhece minha vida. Sábado eu disse para vocês que eu já passei fome. De passar 3, 4 dias, 5 dias sem comer nada, porque não tenho o que comer. Minha mãe ganhou um botijão de gás. Olhou para a pessoa e falou: eu te agradeço, mas pode levar de volta, porque eu não tenho nada para cozinhar. A água de casa estava cortada por falta de pagamento. A luz estava cortada, a gente foi despejado.
Eu fui morar de favor na casa dos outros. Minha família foi separada. Eu trabalho desde os 11 anos de idade. Quando eu estudei nessa escola, eu trabalhava uma média de 10 a 12 horas por dia, fazendo curso de teologia. Se você é bolsista nessa escola, você acha que é pesado? Erga a mão para o céu, filho. Agradeça a Deus. Porque eu saía daqui, meio-dia, quando acabava a aula, 1h30 estava trabalhando lá no centro da cidade, ia até meia-noite, 1h, 2h da manhã. Às vezes, quando dava 4h30 da manhã, eu passava um pano úmido no corpo, vestia a camisa e a gravata de volta, e de lá do trabalho eu voltava direto para a escola, sem dormir. Eu cheguei a passar 3, 4, 5 noites, 6 noites seguidas, sem dormir. Trabalhando, estudando. Eu nunca imaginei na minha vida que um dia eu fosse estudar aqui nessa escola. Eu tenho um primo e um irmão que são pastores. Meu irmão, pastor Elton, já foi JA aqui da Associação Paulistana. Hoje é líder de jovens na Associação Central Sul Rio Grandense, com sede em Porto Alegre. Meu primo, estudamos os 3 juntos aqui. Pastor Fernando, já trabalhou com o pastor Carnassale, já cantou no Arautos do Rei, hoje é o orador do Está Escrito e da Voz da Profecia, pastor Fernando Iglesias. O Fernando e o Elton, desde pequenos, sempre disseram que iam ser pastor. Quando eu estava com 11 anos de idade, meus pais se divorciaram. Na minha casa, todos nós saímos da igreja. Naquele DVD do Fernando, Terra Seca, ele conta um pedacinho da história. Quando ele fala da minha irmã, da Elce, que ele gostaria de ter batizado. Todos nós saímos da igreja. Eu já disse isso para você no sábado. Eu passei por uma peregrinação. O meu irmão, mesmo quando estava fora da igreja, ele dizia que ia voltar para a igreja e ia ser pastor. Eu nunca descartei a probabilidade de voltar para a igreja. Mas nunca na minha vida eu imaginei que um dia eu seria pastor. Nunca. Desde pequeno, desde que eu me conheço por gente, só tem uma coisa que eu queria na vida. Eu queria fazer engenharia. Eu não sei qual ramo da engenharia. Eu não queria engenharia civil. Eu não queria mexer com construção. Eu queria um ramo de engenharia que fosse desafiador, que me desse liberdade para criar projetos diferentes, que fosse muito inovador. Quando eu estava com 16 anos de idade, eu trabalhei num escritório de contabilidade, eu fui office boy. Você também foi, né, Gideão? Você trabalhava a pé, de ônibus, eu trabalhava de bicicleta, cidade do interior. Eu rodava uma média de 20 a 30 quilômetros por dia de bicicleta. Eu cheguei a ler livro andando de bicicleta. Eu tinha que ler o livro para entregar para a escola. Trabalhava de dia e estudava à noite. Meu fundamental, ensino médio, tudo foi escola pública, estudando à noite. Mas no prédio onde ficava o escritório de contabilidade que eu trabalhava, tinha um escritório de arquitetura.
E um dia eu estava conversando com alguns arquitetos ali, e eles começaram a tentar me convencer a fazer arquitetura. Eu falei, mas eu não quero mexer com construção. Ele falou, mas quem disse que o arquiteto trabalha só com construção civil? E aí ele começou a me mostrar todos os ramos da arquitetura. E eu fiquei encantado. Eu falei, talvez seja isso que eu faça. Eu queria uma área desafiadora. Eu gostava de desenho, eu gostava de projetos, eu gostava de matemática, eu gostava de física. Eu fiz o ensino médio na área de exatas. Eu estava me preparando para o vestibular, estudando à noite, o ensino fraco, escola pública. Mas eu me dediquei de corpo e alma, tudo que dava para me preparar para isso. Eu tinha 9 aulas de matemática por semana, 4 aulas de matemática, mais 5 de matemática aplicada. Eu tinha 9 aulas de física por semana, 4 de física e mais 5 de física aplicada. Eu tinha 8 aulas de química, entre química e química aplicada. Exatas, mergulhei nessa área de cabeça, era isso que eu queria. E quanto mais eu mergulhava na matemática, na física, mais eu me encantava com aquele mundo. Eu estava voltando para a igreja, comecei a trabalhar com o clube de desbravadores, e no final do meu 2º ano do ensino médio, um dia eu acordei com uma sensação diferente. Eu nunca tinha sentido aquilo. Eu passei o dia inteiro com aquela sensação de que Deus estava me chamando para ser um pastor. Aquilo para mim era muito estranho. Veio do nada, sozinho. De onde saiu aquilo? À noite, quando eu cheguei no meu quarto de volta, e isso sempre era depois da meia-noite, porque eu estudava à noite, eu dobrei os joelhos, conversei com Deus, falei, Senhor, hoje eu passei o dia com uma sensação muito estranha. Eu voltei para os teus braços, eu disse que eu quero fazer a tua vontade. Eu não sei se eu entendi direito, se de fato o Senhor está me chamando para ser um pastor. Se não for isso, sabe aquelas cartas de cobrança? Você já pagou, desconsidera essa mensagem? Se não for isso, desconsidera tudo isso que nós conversamos até agora. Deixa para lá, está tudo bem. Agora, se for, eu vou te pedir uma chance. Me dá outro plano. Pastor, não. Eu quero te servir, mas tem muito jeito de te servir. Eu fui dormir. No dia seguinte, eu não acordei mais com aquela sensação. Agora eu acordei com uma convicção de que Deus estava me chamando. E aquilo me incomodou o dia inteiro. Não era mais uma dúvida, era uma certeza. Eu cheguei à noite no quarto e falei, Senhor, eu não sei se o Senhor entendeu o que nós conversamos ontem à noite. Está tudo bem, eu quero fazer a tua vontade, eu quero que o Senhor diga para mim o que é o melhor para a minha vida, mas, pastor, não, pensa bem, Senhor. Pregar, eu nunca preguei na vida. Sentar para ficar ouvindo os outros com aquela churumela, mas eu não tenho paciência para ficar ouvindo aquele monte de gente. Estudar grego, hebraico, história antiga. Tem jeito de matemática? Tem como botar física na teologia? Não dá, Senhor. Ó, o senhor já viu que não vai dar certo. Tem gente aqui na igreja, nessa igreja, que tem vontade de ser pastor. Aproveita o talento deles e me mostra outro caminho, outra maneira para eu te servir. No dia seguinte eu fui para a igreja, era sábado de manhã. E quando eu cheguei na igreja, uma senhora, uma irmã da igreja, que eu sempre gostei muito dela. E aquela irmã eu tinha medo quando chegava perto dela. Porque Deus falava com ela. De um jeito como com poucas pessoas eu ouvi Deus falando. O filho dela, na época que a gente estava fora da igreja, ele foi com o meu irmão para uma festa daquelas assim, que ele não devia ter ido de jeito nenhum. A mãe sabia que o filho estava fazendo coisa errada. É impressionante como a mãe sabe quando o filho está fazendo coisa errada. Sabe ou não sabe? A mãe sabia que o filho estava fazendo coisa errada. Ela orou a Deus e Deus deu para ela o endereço, o nome da rua, o número da casa, em que cômodo da casa que ele estava.
1h30 da manhã aparece a mãe no quarto em que estava o filho dela. Ele arregalou o olho e falou: mãe, como é que você me achou aqui? Vamos embora que Deus mandou vir te buscar para ir para casa. Essa mulher, naquele sábado de manhã, chegou para mim e disse assim: Paulo, seu danado. O que eu fiz? Você não conta nada, né? Se Deus não conta para mim, você não ia falar nada. Até quando você ia guardar segredo? Eu falei: mas segredo do quê? Deus me contou essa noite. O Elton eu já sabia, o Fernando eu já sabia, mas você não falava nada. Eu falei: mas não falava nada do quê? Deus me contou essa noite que você vai ser pastor. Vem cá, me dá um abraço. Eu falei: calma, esse negócio não está resolvido. Lógico que está, Deus já me contou. Imagina a minha batalha com Deus aquela noite em casa. Eu falei: Senhor, você já está saindo contando para os outros. Como é que o Senhor sai contando para os outros um negócio que nós ainda não chegamos a uma conclusão? Eu não vou contar tudo para você. Não dá. Foram 360 chamados. Foi um ano. Durante um ano, todos os dias Deus me chamou. Cada dia de um jeito diferente. Eu nunca imaginei que Deus fosse tão criativo assim. Todas as noites eu questionei com Deus. Eu terminei o ensino médio. Chegou o vestibular. E agora? E Deus continuava insistindo comigo. Eu vim prestar o vestibular aqui, contra a minha vontade. Eu falei: Senhor, eu vou. Eu não vou estudar, eu não vou me preparar, eu não quero fazer isso. Mas se não tem outro jeito, eu estou cansado de lutar. Eu vou aceitar. Cheguei aqui, entrei no prédio do ensino médio aqui, ainda ensino médio? Fundamental? Esse prédio aqui do lado. Piso de madeira. Entrei na sala, dei de cara com o professor Paulo. Nem sei se ele está hoje aqui. Era um pouquinho mais novo do que hoje. Eu também era. Mas é o mesmo bigodinho, mesmo sorriso simpático. Olhou para mim, sorriu, me entregou um envelope fechado. Eu sentei numa daquelas carteiras antigas, que eu não sei se ainda acho que não são mais delas, daquelas. A hora que deu o horário, ele disse assim: antes de abrirem o envelope, vamos fazer uma oração. Eu nunca tinha orado antes de fazer uma prova. Aquilo me chamou à realidade de que eu não estava brincando naquele momento. Aquele era o momento que ia decidir toda a minha vida. Aquela oração que o professor Paulo fez mexeu muito com o meu coração. Mas eu tirei a prova, eu olhei a prova, eu olhei o tema da redação, eu vi que eu não tinha condições de responder aquela prova, não estava preparado para isso. Assinei a prova em branco, feliz da vida, porque eu senti Deus me liberando, liberou geral. Coloquei a prova em branco, assinada dentro do envelope. A hora que eu ia levantar, eu olhei para a cara do professor Paulo, olhando para mim do tipo assim: já? Eu lembrei da oração dele. Falei: não, espera um pouquinho. Eu tenho um acordo com Deus. Aí eu fiz a minha oração. E falei: Senhor, tudo que o Senhor quer para a minha vida é o que eu não quero. O Senhor está querendo despedaçar todos os sonhos que eu construí durante a minha vida inteirinha.
o Senhor sabe que não é nada disso que eu quero. Mas eu disse que faria o teu plano. Se esse é o plano, se não tem outro jeito, não tem outro caminho, é aqui, é agora que o Senhor tem que mostrar para mim. Tirei a prova de novo do envelope e comecei a responder. Deus não respondeu aquela prova para mim. Eu respondi. O que eu respondi é o que eu sabia. O que eu não sabia, Deus não enfiou na minha cabeça de última hora. Mas os meus pensamentos começaram a fluir com uma intensidade tão grande que eu não conseguia escrever na velocidade com que as coisas fluíam na minha mente. Uma semana depois eu voltei com o Fernando aqui. E nós fomos olhar a lista do resultado. O Fernando começou a olhar de cima para baixo, eu comecei a olhar dos desclassificados. Eu olhei, ali, não tem a lista de desclassificados, é a lista de espera, chamada de espera. Não vi meu nome na chamada de espera, falei, não passei. Ele olhou para mim e falou, lógico que você passou, você está aqui, ó. Eu estava entre os 50 primeiros colocados. Quando eu vi o meu nome ali, eu tive plena convicção de que Deus me colocou aqui dentro dessa escola. Naquela hora, eu entendi que Deus estava enxergando alguma coisa na minha vida que eu não era capaz de enxergar. E eu e o Fernando saímos pulando por essa calçada até lá no portão, assim, parecia dois cabritinhos, velho. Naquela noite, quando eu cheguei na casa da minha tia Nilda, na Liberdade, em frente à Igreja Central Paulistana, eu orei a Deus. E disse assim, Senhor, até aqui eu lutei. Nunca mais. Até aqui eu expus qual era a minha vontade. Eu estou renunciando a todos os meus sonhos, a todos os meus ideais, a tudo que eu já planejei na minha vida. E eu estou nas tuas mãos. Eu tenho uma semana para voltar na escola com o documento e com o dinheiro da matrícula. Eu não tenho nada. Mas eu entrego tudo nas tuas mãos. Eu gostaria de dizer para você que esse foi a minha história. Ou que dali para frente deu tudo certo. Mas isso não é uma novela da Rede Globo. Isso não é um filme, um desenho do Walt Disney. Isso não é uma ficção. Não dá para dizer, e aí foi feliz para sempre. A vida da gente é cheia de batalhas. Você acha que porque você aceitou Jesus no teu coração, você nunca mais vai enfrentar problema? Eu voltei para Taubaté. Fui lá no escritório de contabilidade, onde eu trabalhava. Era office boy. Eu tinha tirado férias para vir para cá, prestar o vestibular. Voltei para lá, quando eu cheguei lá, o dono do escritório estava me esperando, ele e a esposa. Falou, Paulo, até que enfim você chegou. Eu não aguento mais os clientes desesperados atrás de você. Eu tô bobo de ver. 1 mês que você ficou de férias, você é office boy. Eu sou contador, minha esposa é contadora, nós dois somos formados. Trabalhamos com esses clientes há mais de 15 anos. E nas suas férias eu descobri que eles gostam mais de você do que da gente. Confiam mais em você do que na gente. Eu estou impressionado. E eu passei esse período inteirinho conversando com minha esposa, tentando entender o que é que a gente podia fazer para aproveitar esse talento que você tem. E eu descobri que eu vou ganhar mais dinheiro trabalhando para você do que tentando ser seu patrão.
Eu tenho uma oferta para você. Eu quero te dar o meu escritório de presente. Eu falei, como assim? Foi assim, simples. Você não pode assinar nada agora. Você não pode assumir o escritório, porque você não tem faculdade. Você vai fazer a faculdade de Ciências Contábeis, eu vou te ajudar. E no dia que você pegar a sua carteirinha do Conselho Regional de Contabilidade, eu vou passar para você 51% do escritório. De presente. Você não vai botar nada. Você vai ser meu patrão. Eu falei, não, mas eu vim aqui justamente para pedir demissão. Eu falei, eu sabia. Alguém já deve ter feito alguma oferta para você. Porque eu estou perdendo cliente. Mas pensa no que eu estou te falando. Eu levei mais de 15 anos para construir esse escritório. Nós temos bons clientes. Eu falei, não, você não entendeu. Eu vim pedir demissão porque eu vou para São Paulo fazer teologia. Eu vou ser pastor. Você está brincando? Você está rejeitando o meu escritório para dizer que vai ser pastor? Como é que você acha que eu saí daquele escritório? Feliz ou derrubado? Arrasado. Um office boy que passou fome, que foi despejado de casa, que ganhava salário mínimo quando o mínimo não era nem mínimo. Pediu demissão. Eu pedi demissão. Não recebi nada. Cheguei em casa e falei, Senhor, o que o Senhor quer de mim? Liguei para o meu regional de desbravadores. Daltro, estou ligando para você para avisar que eu estou deixando o clube, porque eu vou para São Paulo fazer teologia. Ah, tá bom. Tem uns detalhes que eu preciso ver com você. Você pode vir aqui na Embraer amanhã? Ele trabalhava na fábrica da Embraer, em São José dos Campos. Eu fui lá na fábrica da Embraer. Ele falou, você já conhece aqui? Eu falei, não. Ele me levou para fazer um tour pela fábrica inteirinha. Desde onde usinava os vidrinhos assim, ó, do painel do avião até a montagem final. Naquele dia, a aeronáutica tinha ido buscar 5 aviões que tinham ficado prontos e os pilotos da aeronáutica decolando. Eu fiquei maravilhado com aquilo. Nós fomos almoçar no restaurante da Embraer. Ele falou, e aí, o que você achou disso aqui? Eu falei, rapaz, isso aqui é um sonho. Ele falou, então, vem trabalhar nesse sonho. Eu falei, Dalton, você é maluco? Eu disse para você que eu estou indo para São Paulo fazer teologia. Ele falou, não, Paulo, você que não entendeu. Deus está te chamando para servir a Deus. Mas você pode servir a Deus trabalhando aqui e cuidando dos bravadores. Eu estou me aposentando daqui 2 anos. Eu preciso preparar alguém para o meu lugar. E já faz algum tempo que eu estou de olho em você. Eu já havia conversado com algumas pessoas aqui da diretoria da Embraer. E quando você me ligou ontem, eu voltei a falar com eles. E eu consegui para você a vaga que eu queria dar para os meus filhos. Eu não sei porque eles aceitaram o teu currículo. Você foi aceito como estagiário no departamento de engenharia, com bolsa de estudos no ITA, no Instituto de Tecnologia Aeroespacial. Enquanto você estiver fazendo a faculdade, como eles vão estar pagando a faculdade para você, o teu salário não vai ser muito grande não, é na casa de 5, 6 mil reais por mês. Mas o dia que você se formar, você vai ser projetista de avião. Você vai ganhar 20, 25 mil reais por mês e mais a participação nos lucros dos aviões que você projetar. Você trabalha aqui e final de semana você vai ser o regional dos bravadores para o Vale do Paraíba. Eu falei, Daltro, você não tem noção do quanto eu sonharia em aceitar esse emprego. Por que você não me falou isso semana passada? Ele falou, cara, você tem certeza? Eu falei, infelizmente eu tenho. Como é que você acha que eu saí da Embraer? Destruído. Eu acabei de rejeitar um emprego para ser projetista de avião.
e fui para a beira da Via Dutra pedir carona, porque não tinha dinheiro da passagem do ônibus. À noite eu fui falar com a minha noiva. Ela olhou para mim e disse assim: mas você está falando sério que você vai continuar com essa história de pastor? Eu falei: como assim? Ela falou: filho, eu comecei a namorar com um engenheiro. Eu não vou casar com um pastor. Eu falei: mas nós dois servimos ao mesmo Deus, frequentamos a mesma igreja. Ela falou: tudo bem. Uma coisa é frequentar a igreja, outra coisa é ser esposo de pastor, eu não vou ser. Quando ela rompeu o noivado comigo, parecia que uma máquina havia arrancado um pedaço. Eu cheguei na casa da minha mãe. Aquela noite eu não dormi. Eu chorei a noite inteirinha. Senhor, que mais o Senhor vai arrancar de mim? O que mais eu vou ter que perder para te servir? Eu não era nada. E quando eu decidi te seguir, aceitar o teu plano para a minha vida, o Senhor destruiu com todos os meus sonhos. Como Jacó, aquela noite eu passei a noite inteira lutando com Deus. De manhã, eu peguei os meus documentos e os últimos centavos que eu tinha e comprei a passagem de ônibus de Taubaté para São Paulo. Eu desci naquele terminal Tietê, chorando, 2h30 dentro do ônibus, chorando. Era o último dia de matrícula na faculdade aqui no IAN, no IAE. Eu não tinha endereço, eu não tinha vaga de bolsista, eu não tinha vaga no internato, eu não tinha como pagar internato. Eu não tinha endereço para morar. Eu não tinha dinheiro para pagar a matrícula. E deixei tudo para trás, eu estava arrasado, destruído. Eu olhava aquele mundo de gente andando pelo Tietê e questionava com Deus: por que eu? Por que o Senhor foi me chamar? Por que o Senhor não me deixou sossegado lá no meu canto? Eu preferia ser office boy. Liguei para a casa da minha tia. Fernando, você já fez a matrícula? Já. Cara, eu estou chegando agora. Não sei nem por onde começar. Ele falou: você vai morar onde? Eu falei: não sei. Ele falou assim: eu conversei com a tia Nilda, que ela disse que tem um quarto que dá para nós dois ficarmos aqui. Pode vir para cá. Eu já tinha um endereço para escrever na ficha de matrícula. Liguei para o meu pai, um comércio na Praça da Sé. Meu pai estava começando o negócio dele. Pai, estou ligando só para avisar que eu cheguei para fazer a matrícula. Ele falou: filho, onde é que você está? Eu falei: eu estou aqui no Tietê, acabei de chegar. Ele falou: filho, papai queria muito poder pagar a sua faculdade, mas os negócios não vão bem. Mas eu juntei todo o dinheiro que eu consegui aqui, e eu vou pagar a sua matrícula e a primeira mensalidade. Eu vim para cá com um endereço para escrever na ficha. Paguei a matrícula e a primeira mensalidade. O que eu ia comer no dia seguinte, eu não sabia. Como é que seria minha vida, eu não sabia. Eu trabalhei tudo aquilo que eu falei para vocês.
às vezes ainda dia 14, eu não tinha um centavo. Dia 15 vencia a mensalidade. Eu não fazia ideia de onde eu podia tirar dinheiro. Eu trabalhei muito. Mas todos os dias 15, a mensalidade está paga. Nunca atrasei uma mensalidade por falta de dinheiro. Dia a dia, mês a mês, Deus foi provendo. Não foi fácil. Os meus livros eram comprados com dinheiro do almoço. Cada vez que o professor indicava um livro na sala de aula, eu olhava o preço do livro e calculava, 3 dias. Ficava 3 dias sem comer, comprava o livro. Hoje, tem 22 anos e meio, quase 23 anos, que eu sou pastor da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Eu tenho orgulho do meu ministério. Eu olho para trás com todas as loucuras que Deus fez na minha vida. Você não tem noção do quanto hoje eu agradeço a Deus pela paciência que Ele teve comigo. Eu não consigo me imaginar fazendo qualquer outra coisa nessa vida, a não ser pastor desta igreja. Eu tenho prazer em atender as pessoas. Eu tenho prazer em orar com as pessoas. Eu tenho prazer de assumir um púlpito, porque eu sei que eu sou pecador igual você, mas Deus está derramando o Espírito Santo dele sobre esta igreja. Cada manhã, quando eu me levanto e me arrumo para trabalhar mais um dia desse ministério, eu louvo a Deus. Senhor, o Senhor sabia o que eu precisava. O Senhor enxergou onde eu não conseguia enxergar. Obrigado pela tua paciência. Hoje eu olho para trás e sabe o que é que eu perdi? Nada. Nada. Eu não seria tão feliz, tão realizado, se eu fosse proprietário de um escritório de contabilidade, ou se eu fosse projetista de aviões. Eu não perdi nada que eu pudesse conquistar. Eu não tenho um centavo. Quando despencou a bolsa de valor, não me incomodou nada, não perdi nada. Quando despencou o preço de carro, não me incomodou nada, não perdi nada. Mas eu vivo uma dignidade, uma qualidade de vida, que eu conheço gente que ganha 4 vezes o meu salário e não tem a mesma qualidade de vida. Deus já me deu muito mais do que eu podia sonhar. Cada vez que eu converso com a minha esposa, eu lembro daquela noiva. Como eu agradeço a Deus. Esses dias a minha mãe encontrou com a mãe daquela. E a mãe daquela disse para minha mãe: Cidinha, você não sabe quanto eu lamento da minha filha não ter casado com seu filho. E minha mãe, que nunca teve papas na língua, olhou para ela e disse assim: você não sabe o quanto eu agradeço.
Não há nenhum menosprezo ao ser humano. Mas como Jó, Deus me deu tudo em dobro. A Sarah White, em um dos seus manuscritos, ela diz assim: se você perder o céu, sabe o que você perdeu? Tudo. Se você ganhar o céu, você ganhou tudo. E ela termina esse pensamento dizendo assim: eu rogo a vocês que não cometam um erro nessa direção. Não dá para brincar nessa hora. Tudo o que define o meu e o seu futuro é uma escolha, é uma decisão. Mas você tem que estar preparado para perder. Na hora parece que tudo deu errado. Calma, filho. Continua confiando no Senhor. Você não sabe o que Deus tem para você lá na frente. Deus não está olhando para essa casinha, para esse carrinho miserável. Deus está olhando para a vida eterna. Deus está olhando para as mansões celestiais. Deus olha para você e enxerga lá no futuro. E você tem medo de confiar em Deus. Aqui no capítulo 37, no verso 25, Davi diz assim: eu já fui jovem e agora sou velho, mas nunca vi um justo desamparado ou a sua descendência mendigar o pão. Jesus disse assim: olha para os pardais, olha para os corvos, eles não semeiam, eles não plantam, eles não colhem, mas todos os dias Deus os alimenta. Olha para o lírio. Nem Salomão, com toda a sua riqueza, se vestiu tão bem assim. Você vale mais do que o corvo. Você vale mais do que o lírio. Você está com medo do quê? Você vai perder o quê? Filho, entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. O resto é com ele. O mais, tudo ele fará. Olha para esse Deus apaixonado por você. Entrega o teu caminho ao Senhor. Deixa Ele cuidar de você hoje. Vamos orar ao Senhor. Querido Deus, como são preciosos esses momentos em que passamos na Tua presença, Senhor. Senhor, eu sou barro. Eu não valho nada. Essa igreja seria muito melhor se eu não fosse pastor dela. Mas o Senhor teve paciência comigo para me salvar. O Senhor direcionou os meus passos. Meu Deus, nós precisamos confiar mais em Ti, Senhor. Nós precisamos deixar de comparar a nossa vida com essas pessoas ao nosso redor. Precisamos fixar os nossos olhos em Ti, Senhor. E pela fé, seguirmos em frente, confiando que o Teu plano é muito melhor do que o nosso plano. Senhor, o Senhor sabe que custa caro Te seguir. Mas custa muito mais caro nos afastarmos de Ti, Senhor. Nós não queremos perder a vida. Nós não queremos perder a salvação.
Por isso hoje viemos renovar a nossa fé e a nossa confiança em Ti, Senhor. Nós viemos entregar todos os nossos caminhos nas Tuas mãos. O Senhor sabe que não é fácil. É muito difícil a gente se soltar. Nos ajude a confiar em Ti, Senhor, para que o Senhor verdadeiramente possa cuidar de nós. Aceita o nosso coração, aceita a nossa entrega, em nome de Jesus. Amém, Senhor.